Rapaz, não tô dando conta, viu? Uai, o que tá acontecendo? Uai, basicamente eu tô perdido, tô desorganizado, tudo que eu começo eu nunca termino. Uai, pega esse livro aqui, esse laranja. O que é isso? Esse livro é exatamente o que você está precisando. O cara é especialista em foco, disciplina e gestão de tempo. Cara, não tem tempo, não ligo. Bem-vindo, pensador, bem-vinda, pensadora. O tema do vídeo de hoje é leitura, livros. Olha só, a leitura ela faz com que você tenha um bom aprendizado, melhora seu raciocínio lógico, te traz conhecimento. Conhecimento esse que faz com que você tenha um senso crítico e isso é importantíssimo. Faz você pensar com a sua própria mente, com a sua própria cabeça, literalmente. Segundo o Dr. Drauzio Varela, a leitura te faz acessar um universo que de outra forma seria inacessível, seja através de você adquirir conhecimento, você conhece culturas, você conhece costumes, histórias. Segundo ele, quem não lê, infelizmente, vive num mundo que é limitado. É verdade. E ainda que se ele não tivesse lido, não tivesse o hábito de ler, ele não teria chegado onde chegou atualmente. Eu concordo e muito com ele. Eu comecei a ler já tem uns 5 anos. Eu meio que, vamos dizer, não é que eu viciei. Pensa bem, quando você você lê algo ou você tem uma experiência que é boa, o que acontece? Você quer mais, mais e mais. Eu li um livro, depois eu vou até indicar ele para você, e ele fez com que eu mudasse muito a minha maneira de pensar, de ver as coisas. É um livro de empreendedorismo. Então eu me apaixonei por aquele livro, apliquei e tive resultados. O que aconteceu? Eu li mais, mais e mais. E não me arrependi em nada. Então eu aconselho, independente se você gosta de negócios ou não, mas leia o livro que te interesse e aconselho muito a leitura. Na minha opinião, a leitura é a maneira mais barata e poderosa de aprendermos com as melhores mentes que já existiram. Olha que interessante, você pode escolher com quem e o que aprender. Para mim, essa é uma leitura inteligente. Se eu estou fazendo algum trabalho ou se eu vejo que eu tenho um déficit em alguma área e eu quero aprender, por exemplo, eu estou vendo que eu não estou sendo muito autorresponsável, eu acho que a culpa é de tudo. Então, vi um autor lá, Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Poxa, agora eu quero melhor falar com as pessoas, né? Melhor minha relação interpessoal. Então, eu vejo esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então, isso que é interessante, uma leitura inteligente, você não perde tempo. Além disso, quando você lê uma obra de um autor, você tem acesso às reflexões dele, ao conhecimento, às experiências que ele teve. É muito parecido com uma conversa, parece que você está conversando ali com ele. Além disso, o livro é uma maneira de perpetuar conhecimento. Vários autores, infelizmente, já foram para uma melhor. Então, o que ele fez? Ele escreveu o livro. Isso, para mim, é de uma riqueza fantástica. Porque o ser humano é o único animal que consegue fazer isso. Acumular o conhecimento através de livros. Então, esse conhecimento todo, ele nunca é perdido. Por isso que eu sou apaixonado por isso, porque a gente tem através da leitura, através dos livros, a gente tem uma evolução gigantesca. E Jim Rohn dizia que isso aí é uma frase que todo mundo já ouviu falar. Se você não ouviu, tem tudo uma primeira vez. Você é a média das 5 pessoas com que mais convive. Basicamente, se você está num ambiente onde as pessoas são negativas, mesmo que você não seja, você vai começar a se adaptar e vai começar a pensar negativamente. Se você está num ambiente onde as pessoas se preocupam muito com a saúde, têm hábitos saudáveis, mesmo que você não tenha, ao longo do tempo, você vai acabar se preocupando mais com a sua saúde, cuidando, se alimentando melhor, praticando exercícios e por aí vai. E o livro nada mais é do que você fazer com que uma das 5 pessoas seja um autor. Quando você começa a ler um livro de um autor, ele começa a te influenciar. E aí você lê mais e mais. Às vezes tem muitas pessoas que
passam mais tempo lendo um livro, né, tendo mais contato com o autor, do que com outras pessoas mais distantes. E isso pode ser uma boa coisa. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de imitar, seja hábitos, seja pensamentos, seja gestos, gírias. Isso é uma síndrome do contágio social. Então, isso é fantástico quando você começa a ler algum livro onde o autor é especialista, onde ele teve a vida dele transformada. Se você ler e seguir os mesmos passos, princípios, é grande a chance de você também ter a sua vida transformada, de aparecer resultados, né? Porque é o seguinte, a gente tem um modelo mental, onde a gente teve um conhecimento que é desde a nossa infância, né? Os nossos pais, coisas que nós visualizávamos, que nós ouvíamos, que nós aprendíamos. Então, nosso conhecimento ele influencia muito a maneira como a gente pensa, logo isso influencia como nós sentimos, como agimos, e isso influencia diretamente no nosso resultado. Então, se você, por exemplo, quer ter resultado na área financeira, você lê um livro sobre, por exemplo, aqui, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que é o mentor de Warren Buffett, que hoje é considerado o melhor investidor a nível mundial. Enfim, você lê um livro dele, né, e começa a praticar, porque não adianta nada você também só pegar o que está no livro, você absorveu informação, mas você não praticou, você não assimilou. A ideia é você ler, pegar essa informação e transformar em conhecimento através da prática. Então, enfim, quando você lê algum livro, você consegue mudar toda a trajetória que chega no seu resultado hoje. Aproveitando esse gancho, é interessante também a gente ver as pessoas que escrevem, alguns autores que já tiveram sucesso, e basicamente eles ensinam o caminho que eles já trilharam. As pessoas que já chegaram lá, elas sabem o caminho. Então, você deve confiar no caminho que elas seguiram, porque se você quiser trilhar esse caminho sozinho, ok, só que vai ser muito mais difícil. Você pode ter alguns tropeços que antes você não teria. Por isso, o conhecimento é uma dos maiores minimizadores de riscos que existem. Se tem alguém que já chegou lá, ouça essa pessoa. Eu, particularmente, gosto de livros foco no sentido de eu mais me identifico com conteúdos de desenvolvimento pessoal, né? A autoajuda. As pessoas falam que eu não simpatizo muito com esse termo, mas enfim, se você quer chamar de autoajuda, ok. Basicamente são conteúdos que ajudam as pessoas a se desenvolverem nas áreas que elas almejam. Por exemplo, você lê um livro que vai te ajudar com a relação interpessoal. Você lê um livro e ele te ajuda a vender mais. Você lê um outro livro, ele vai te ajudar a ser o melhor empresário. Então, essa basicamente os conteúdos de autoajuda. Faz você ser uma melhor pessoa naquela área que você está buscando do livro. A autoajuda é isso. É fazer com que a pessoa se desenvolva naquela determinada área, né? Óbvio, também tem muitos livros históricos, filosofia, também eu leio bastante esse tipo de livro. Mas, Matheus, como adquirir esse hábito de leitura? Eu quero criar gosto por ler. Vou te passar aqui alguns passos, né, para que você consiga ler com uma constância. E, de preferência, um livro por mês. É uma meta tranquila, tá? Mas vamos lá, o primeiro passo é tire um tempo para você. Escolha um horário que seja confortável, que ninguém fique te incomodando, que você esteja tranquilo e possa também focar no que você está lendo. Segundo passo, comece lendo 5 páginas, tá? Se você achou interessante o conteúdo, estenda para 10. Não adianta você pegar um livro de 1000 páginas e querer ler, sabe? É a mesma coisa a pessoa que vai começar a correr amanhã e ela já se inscreve numa maratona. Não vai dar certo isso. Terceiro passo, escolha livros curtos e do seu interesse. Não adianta você escolher um livro porque aquela pessoa falou que é legal. Não, é do seu interesse? Lê. Não é? Passe para outro, tá? E o quarto passo, faça isso por 30 dias. Tenha uma constância. Eu tenho certeza que você vai criar um hábito e nunca mais vai parar de ler. Um extra aqui. De preferência, tenta ler ou de manhãzinha ou à noite, o que vai fazer você ter um sono mais tranquilo, além do que você vai ter uma melhor memorização durante o sono, tá? E agora,
chegou o momento, né? A gente está falando de livros de leitura, então tem que ter indicação. Então vou indicar aqui 3 livros para vocês, tá bom? O primeiro livro, esse aqui, até aqui na ponta, que é do Dale Carnegie. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor ele dispensa comentários, escritor, empresário, formador de opinião. Ele basicamente colocou os ensinamentos da vida toda dele aqui e de outras pessoas que eram referência desde a época dele. Esse livro vendeu mais de 600 milhões de exemplares e foi escrito em mais de 38 idiomas. O que você espera desse livro? Cara, acho que pra mim todas as pessoas deviam ler, porque tudo que a gente faz, a gente tem a questão do relacionamento interpessoal, se relaciona com pessoas. Então esse livro traz conselhos atemporais de como tratar as pessoas como você gostaria que seja tratado. Então é um dos livros mais famosos e eu indico para qualquer pessoa, qualquer. Vamos lá. O segundo livro, olha só, esse aqui eu vou deixar para o último, tá? Aqui pro Geração de Valor, livro de Flávio Augusto. Esse aqui para quem não conhece, né, é um dos poucos pessoas que se tornaram bilionários do zero, brasileiro, tá? E melhor do que eu falar da história dele, você confira. A gente fez 2 vídeos sobre a trajetória dele de sucesso, desde de quando ele tinha seus 15, 16 anos até atualmente. Então, livro fantástico. O conteúdo desse livro, do best-seller, ele traz conteúdo sobre a mentalidade empreendedora. O que você deve fazer, como você deve agir, quem você deve ouvir, quem você não deve ouvir. Esse livro é fantástico porque a gente vive num mundo hoje de muitos problemas. Ele fala que isso também é uma maneira de você enxergar. Ou você vê que está num mundo cheio de problemas, ou você vê que tem N soluções para você achar, para você agregar valor. Então esse é um dos livros que eu li no início e inclusive li os outros 3 que ele escreveu. Sou fã. Flávio, não tem muito o que falar dele não. E esse último livro aqui, que é O que o CEO quer que você saiba. Esse livro foi escrito por Hans Charan. Ele é um dos gestores mais famosos e renomados a nível mundial. E o que acontece? Para mim, esse é o melhor livro de negócio que eu já li. Ele fala que toda empresa, todo negócio, ele é lógico e simples. Existem alguns princípios universais, desde se você tiver vender frutas na feira, até se você fazer parte de uma grande multinacional, de uma empresa de grande porte. Ele fala que são 4 princípios. Eu vou ler até aqui para não você receber informação direta aí. Ele fala que toda organização precisa servir os clientes, gerir o dinheiro com eficácia, usar os ativos de maneira sensata e crescer constantemente. E aí ele fala sobre esses 4 princípios. Então esse livro também eu indico de olhos fechados. Eu indico de olhos fechados, tá? A gente vai deixar o link depois aqui para vocês na descrição. Então é o link da Amazon, é a minha melhor plataforma que existe, a mais barata, tem o melhor custo-benefício, tá bom? Desde que eu comecei a ler e aplicar, a cada dia que passa, eu me sinto cada vez mais preparado, competente e consciente do que eu sei, do que eu não sei e do que, com certeza, eu vou e devo aprender. A leitura foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo, tá? E principalmente a ideia de pegar a informação que eu vejo no livro e aplicar. Pega os 3 primeiros insights que você teve e já começa a colocar em prática. Eu já citei que o brasileiro lê pouco, um livro por ano, e apenas 1% lê 4 livros, mais do que 4 ou mais livros. Um último conselho, esteja na estatística da minoria. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá duvidando? Faz o teste. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho
porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você, confere aí.